Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Lula 18. E bom, hoje é uma sexta-feira e eu tô tomando meu leite com chocolate aqui, com umas bolachinhas. Uma sexta-feira que foi muito boa e gravando esse episódio, né? Eu tive essa ideia desse episódio através de uma conversa com uma das pessoas que escutam o meu podcast, e é um amigo meu, na verdade, que eu não falava com ele já há uns 7 anos, e aí a gente voltou a se falar, e aí ele teve várias reflexões, assim, né, e achou engraçado achou interessante, né, que eu me parecia com a pessoa que eu fui antes, né, e aí eu fiquei meio, sei lá, eu fiquei meio assim, meio tipo, nossa, eu pareço com a pessoa que eu fui antes, porque foi muito tempo atrás, sabe? Foi muito tempo atrás. Eu acho que foi 8 anos, 7 anos atrás. Enfim, alguma coisa assim, né? E aí, tipo, isso me deu um estalo na minha cabeça, sabe? Eu comecei a refletir. Uma das coisas que eu gosto de fazer é ficar refletindo sobre as coisas, né? E aí eu comecei a pensar que talvez o que ele achou que eu me pareço muito com o que eu era antes, quando era criancinha, são os meus valores, sabe? Eu acredito que cada pessoa tem os seus valores em si de vida. No meu primeiro episódio do Olá 16, eu falei sobre isso, sabe? Que eu tinha valores que eu coloquei naquele episódio. E eu acho que nós, como pessoas, sempre temos esses valores, né, que definem a gente. Eu diria que eles são a nossa essência, sabe? Então talvez seja isso que ele tenha sentido de certa forma. E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu sou parecida com a Sofia criança, será que eu sou muito parecida com a Sofia pré-adolescente, a Sofia adolescente, sabe? Eu sei que pode parecer muito óbvio que vocês estão escutando, né? Eu acho que as coisas que eu falo são muito óbvias, talvez. Mas eu tô aqui pra refletir, entendeu? Eu acho que é o importante. Porque, tipo assim, eu acho que pra mim, eu como pessoa, eu vivo querendo mudar, sabe, as coisas, principalmente. Eu quero progredir, eu quero evoluir e tal. E aí, quando uma pessoa para e me fala que eu pareço com antes, eu fico meio tipo, ué. Mas pra mim, eu tô muito diferente? Como assim? Como assim? Há 8 anos atrás? Como assim tô igualzinha? Sabe? Isso me deu um estalo, assim, entende? E isso também aí me fez lembrar, né, das minhas outras fases de vida, né? Quando eu fui pra adolescente e tal. E aí eu pensei que talvez a nossa essência é o que conecta todas essas fases, sabe? Tipo, a essência é como se fosse um fio que ligasse todas essas fases de vida que a gente tem. E aí, isso me deu mais flexões ainda. Nossa, gente, comecei a ficar doidona. Eu comecei a pensar que, tipo, talvez, assim, a gente possa refletir sobre a questão de amor próprio também, entende? Porque assim, se a essência, que são os nossos valores, conectam todas as nossas fases de vida, se você, Sofia, eu no caso, ou você mesmo, não gosta de uma parte, de uma fase de vida, você não é mais daquele jeito, talvez. Entende? Mas você tem os seus valores lá, sabe? Então, tipo assim, se você não gosta de quem você foi uma vez, talvez o seu amor próprio esteja um pouco frágil. E por que eu tô dizendo isso? Porque assim, tem uma fase de vida minha que eu tenho muita vergonha, sabe? E eu posso até falar sobre isso porque tanto que eu vi um documentário sobre, sabe? Que é o Método Stutz. E ele fala sobre essa fase de vida que, tipo assim, alguma fase de vida, assim, alguma coisa assim do tipo. Uma parte de você que você não gosta, sabe? E essa parte de você é a sombra. Então, e eu tenho essa sombra, né? E foi, tipo, na minha pré-adolescência, assim, que eu era eu era uma menina, assim,
muito, muito mais insegura do que eu já sou. Eu sou insegura, mas eu era muito mais, entende? Eu não cuidava da minha aparência. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu gostava, sabe? Eu acho que por isso que pra adolescência o pessoal faz aquele negócio tipo assim, glow up, entendeu? Que você tá, sei lá, a fase mais adulta, sei lá, jovem, e você tá com um estilo legal, e quando você era criança, é um estilo bem. Entendeu? Não sei explicar. Mas, tipo assim, eu não cuidava de mim mesma, eu não gostava da minha aparência no geral, sabe? Eu me sentia muito feia, pra falar a verdade. Me sentia muito feia mesmo. E eu ficava muito na minha, assim, eu me excluía muito, sabe? Eu tinha amigos, é claro, eu tinha amigos, mas sabe ao mesmo tempo que você se exclui, assim, você se sente um pouco sozinho por conta de você mesmo, sabe? Eu me sentia desse jeito, né? E eu era 1000 vezes tímida. Eu acho que eu sempre vou falar sobre isso, mas é porque eu sempre fui muito tímida, entendeu? Hoje em dia, eu não sei o que dá em mim. Às vezes eu sou tímida porque depende da situação. Não sei por quê. Enfim, é uma fase de vida que eu não gosto. E eu percebo isso por conta que quando as pessoas relembram de mim, sobre essa fase essa fase de vida minha, eu fico meio, tipo, desconcertada, sabe? Tipo, ai, como assim? Como assim? Eu não lembro disso, sabe? Um negócio assim. E aí eu fico meio bobinha, pra falar a verdade. Enfim, tipo, eu acho que, por exemplo, eu tenho essa fase de vida minha. E essa fase de vida minha, ela é conectada com esse fio que é a nossa essência, que são os nossos valores. Então, talvez, quando você diz que amor próprio não é só amar você agora, mas talvez seja você amar as suas outras partes, né? No Método Estudos também ele fala sobre isso no documentário, que ele fala que é importante que você abrace essa parte de você, que você acha linda, porque, cara, ela sempre vai estar lá, ela sempre vai ser a sua sombra, sabe? Não importa se você queira esconder. E esse é uma... Eu tô falando pra vocês, mas eu vou falar pra mim mesma, sabe? Porque, tipo, muitas das problemas que eu tô hoje em dia é porque eu não lido muito bem com o que eu fui antes, sabe? Tipo, eu tenho vergonha, eu me sinto mal, eu lembro do que aconteceu, eu fico, às vezes, meio paranoica, tipo, não quero que isso aconteça de novo, entendeu? Então, é meio complicado, sabe? Pra falar a verdade. Mas, também, tive outras reflexões. Eu fiquei pensando, tá, a gente pode ser também imutável dessa forma, mas também mutável, né? A gente muda a cada dia, a cada decisão que você toma, se você decide, né? Se você faz, pelo menos. Então, isso me fez refletir sobre uma música que é do Hora de Aventura. E foi a primeira música que eu aprendi a tocar na guitarra, né? Eu até tocaria pra vocês, mas o Spotify não deixa, né? Eu acho que eu vou postar no meu Instagram pessoal, provavelmente. Mas enfim, Tudo Permanece, da Marceline, que ela toca. Eu vou recitar aqui pra vocês entenderem o contexto. Tem essa parte que é bem assim. Tudo permanece bem onde você deixou. Tudo permanece, mas ainda muda. Bem levemente, de dia e de noite, o sutil acontece quando tudo permanece. Essa parte dessa música, quando eu tocava, eu ficava meio brisada, assim, como que uma coisa pode continuar e ao mesmo tempo mudar, sabe? Eu acho que é assim o ser humano, entende? Eu acho que é assim o ser humano. A gente, tipo assim, a gente às vezes pisa nos mesmos problemas ou acaba agindo de certa forma, mas a gente ainda muda, sabe? A gente ainda muda, realmente. E essa era a minha reflexão que eu queria fazer pra vocês sobre essa questão da essência, sobre os nossos valores, sobre o quanto a gente muda conforme o tempo, sabe? Eu mudei muito mesmo, eu acho que em relação à comunicação, entende? Sabe, eu sempre digo que eu sempre fui tímida, mas aí agora que eu tô parando pra pensar, quando eu saio com os meus amigos e tal, ou quando eu converso com as pessoas, eu não tô tímida, não. Eu tô parando pra pensar, assim, eu me soltei muito mais do que eu ficava antes, assim. Eu acho que depende muito do contexto social, sabe? Tipo, quando eu tô com um grupo que eu não tenho afinidade, aí eu fico meio, não sei o que fazer, sabe?
Mas a gente muda mesmo. Hoje em dia eu cuido muito mais da minha saúde. Meu Deus, 1000 vezes, 1000 vezes mais. E é isso, sabe? É a gente tentar melhorar um pouquinho mais a cada dia. E é isso, gente. Beijos. Espero que vocês tenham gostado. E claro, mandem mensagem pra mim lá no podcast. Eu deixei os comentários abertos. Pra gente fazer essas reflexões assim. E, sei lá, trazer um episódio mais contraído também, como esse. Tchau! É isso.